Olá, meu nome é Rita Cavassana, eu sou arte educadora, artista interdisciplinar, trabalho entre a relação das artes do corpo e as artes visuais. A oficina que eu propus para o Canto Educa foi de improvisação e objetos, né? E a oficina, ela foi realizada na quarta-feira, dia 21 de outubro, às 19 horas. E a gente buscou uma interação entre os participantes, né? Mesmo de forma online, eu acredito que a gente consiga realizar processos de trocas cênicas. De alguma forma não estamos na cena ao vivo, mas que a gente consiga fazer uma relação, né, de jogo mesmo online. Então a gente começou a oficina com um pequeno jogo, que eu chamo do jogo do copo d'água, em que nós iríamos tomar um copo d'água, né, com água, um copo normal de 300 ml, e juntos, e nós teríamos que terminar juntos, então, esse jogo, né, que é o beber água juntos. Então, essa foi a primeira relação que a gente estabeleceu de troca de vínculo entre as pessoas, né? Então, e também o copo foi o primeiro objeto que eu propus como um objeto comum para todos. Essas relações, né, que eu propus como um objeto, na verdade nada mais é do que olhar para o cotidiano e tentar achar esses objetos de forma lúdica que eles vão se tornar brinquedos. E é isso que as crianças fazem, né? As crianças, elas não precisam de brinquedos caros. Às vezes, uma fita, ou mesmo o objeto que eu escolhi para a oficina, que eu mais manipulei, que foi uma trena, né, que mede, isso aqui pode virar um brinquedo para uma criança. Isso pode se tornar uma espada, isso pode se tornar... Isso serve para medir coisas, mas ele pode medir estados de humor, por que não? Então, essa maneira de olhar para o cotidiano com uma forma mais leve e mais lúdica foi o que eu propus na oficina. Então, eu convidei as pessoas que iriam participar da oficina para escolher alguns objetos e a gente primeiro experimentou esses objetos, né, corporalmente, né, uma relação com o nosso corpo, identificando o que é, como é, né? Por exemplo, esse objeto ele é flexível, mas escolheram um disco que não é flexível, mas o disco ele pode abanar, ele traz vento, né? Ele tem uma outra relação, né? Escolheram objetos grandes e pequenos e começaram a perceber então as dificuldades de trabalhar com um objeto pequeno ou uma dificuldade de trabalhar com objetos grandes. Foi identificado que os objetos grandes são mais difíceis de trabalhar, né? Então primeiro a gente teve uma identificação desses objetos que os participantes escolheram. Num outro momento, nós então, o que chamei de virar o olho, que é ludicizar o objeto. Então, por exemplo, um dos objetos escolhidos foi uma bolsinha. E aí da bolsinha saía o céu, a bolsinha era um buraco negro, dentro da bolsinha morava um duende. Um outro objeto escolhido foi um apontador de lápis, né, que tinha um buraquinho que dava para um grande mundo, né, uma chave que virou um passarinho, então uma caneta mágica, um robozinho que era uma coisa de anotar, né, um papelzinho de anotar informações. Então, aos poucos, a gente foi criando espaço para a nossa criança. Porque uma das coisas que eu comentei na oficina também foi que é isso, né? Nós somos adultos, nós esquecemos que nós também temos uma criança e que manter esta criança viva é importante, né? Então, nós também podemos brincar, por que não? Podemos achar outras formas, outros objetos que se tornem brinquedo. Então, e para isso também isso é um treinamento. Né? A gente pode, cada vez mais que a gente olha para um objeto, ou mesmo um desenho, né? Ou mesmo uma outra forma de arte, também é treino, né? Então, essa relação do lúdico no nosso cotidiano, ela é um treino. Se eu não treinar isso, ele também vai se tornar mais duro.
né? E essa criação do lúdico através dos objetos é uma maneira de a gente criar simbolicamente um laço de afeto com quem a gente vai improvisar juntos. Ou mesmo quando alguns dos colaboradores, né, que é voluntários no canto, me trouxeram relatos, né, de como é essa relação com as crianças. Uma das participantes, ela usa sempre uma caneta, e foi o elemento que ela usou para participar da oficina. Então ela descobriu o quão potente pode ser essa relação da caneta, a partida com a criança com a caneta, né? Uma caneta, ela pode virar uma caneta mágica que pode escrever coisas maravilhosas, né? Ou que ela também é uma caneta que mede coisas, né? A caneta vira um personagem, a caneta ganha um nome. Então, de alguma maneira também, as relações, elas vão se dando a partir do momento em que a gente mostra para a criança que nós adultos, também podemos brincar, também podemos ludicizar um objeto como um brinquedo, como elas fazem. Então isso gesta entre o adulto e a criança esse laço, esse afeto que só a brincadeira traz, né? Que é um importante fundamento do humano, né? É uma relação muito importante para a gente não esquecer que o jogo e a ludicidade está no humano. Uma outra relação que a gente propôs, né, mesmo usando o vídeo, foi que a participação de improvisação fosse em dupla. Então, em determinado momento na oficina, eu pedia para as pessoas que não iriam improvisar para fechar a câmera, e aí, a partir das descobertas que eles fizeram de ludicizar o objeto, como esse passarinho que virou chave, pôde conversar com esse, então, tucano, um outro passarinho, ou o outro objeto, né, que era um apontador de lápis. E aí a gente fez, mesmo pela internet, né, mesmo online, a gente improvisou juntos, né. Por isso aquele primeiro jogo do copo d'água, porque ali já mostra que nós conseguimos, mesmo não estando numa cena ao vivo, né, mesmo online, a gente consegue estabelecer uma troca para improvisar. E aí foram algumas improvisações em duplas que a gente realizou, e também contei um pouco dessa relação importante que é o brinquedo e a natureza, né? De como a criança estabelece primeiro o vínculo dela na primeira infância com a natureza. O primeiro grande brinquedo da criança são coisas que ela vai achar na natureza. Então, trazer talvez outras maneiras, né, outros objetos que não são objetos, mas são naturais, um galho, uma pedra, uma folha, ele também pode ser encarado como um objeto que a gente possa ludicizar, porque esse é o primeiro brinquedo que a criança, geralmente, né, ela vai buscar na natureza, né, o primeiro estágio da criança, ela vai brincar com a natureza. Então, esse é um outro tipo de objeto, né, além dos objetos que nós temos no nosso cotidiano urbano, que possa ir para esse, então, jogo, né, que também é um treino, né. E também contei um pouco da história do brinquedo, né, para falar que esses objetos, eles se tornam lúdicos, e antigamente não existia loja de brinquedo. Então esses objetos são lúdicos, eles já têm um potencial lúdico, porque a criança os faz de brinquedo, né? E é assim que a criatividade vai sendo acionada, assim que outros tipos de inteligência na criança, outros tipos de coordenação e cognição vão sendo ativados, né? E que nós, adultos, em algum momento, nós cortamos esse laço. E estabelecer de volta esse laço para conversar com as crianças é importante, né? Compreender que esse universo lúdico que ela vai criando também pode ser uma maneira de conversa afetiva com a criança, né? Então, a oficina foi muito rica, porque nós conseguimos trocar entre os participantes e estabelecer, então, trocas também de improvisação de forma online, e acredito que isso possa ajudar muito para quem trabalha, né,
com crianças, mesmo na educação, né, a importância que o brinquedo tem na educação, né, e também no desenvolvimento da criança, isso já é sabido. Então, olhar para o nosso cotidiano e ver que uma garrafa hoje, né, de álcool em gel que está no nosso cotidiano pode virar uma garrafa de poção de um gênio poderoso. E isso faz toda a diferença para uma criança, quando a gente então vira o nosso olho, mostra para ela que nós também podemos brincar com ela, que ela não precisa se relacionar com o adulto de uma forma séria e sisuda, né? Então, esse foi um pouco do nosso encontro no Canto Educa.